né? Não foi só com o Brasil, aconteceu com os países da América Latina todos, Argentina, México. Uma parte dessa crise aí é a crise do petróleo? Foi como decorrência do segundo choque do petróleo e do endividamento externo da economia brasileira no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento durante o governo Ernesto Geisel. Tá? Quer dizer, se houve um segundo choque do petróleo, porque houve um primeiro, em 1973 ocorreu o primeiro choque do petróleo, né? E a estratégia que o Brasil tinha naquele momento eram duas. Quer dizer, ou você podia fazer uma estratégia de reduzir o ritmo de crescimento e se acomodar a um cenário internacional mais desfavorável, ou, e aí foi a estratégia adotada pelo governo Geisel, foi a de tentar superar a crise aprofundando o modelo de substituição de importações. Então, a ideia era, bom, se o preço do petróleo está muito alto no mercado internacional, então vamos investir nas plataformas de prospecção de petróleo em alto mar, isso foi nos anos 70, certo? Para a gente reduzir a nossa dependência de petróleo. Bom, o resultado foi que, de fato, o Brasil desenvolveu toda uma tecnologia de extração de petróleo em águas profundas, que nós somos líderes mundiais na tecnologia nesse segmento, é importante se ressaltar, porém, o capital necessário para você financiar esses investimentos veio do exterior na forma de empréstimos a taxas a juros flutuantes. No início da década de 70, eles não eram altos. O problema é que, com o segundo choque do petróleo, em 1979, o Banco Central dos Estados Unidos, ele muda a política monetária, aumenta muito a taxa de juros e os bancos americanos, seguindo a política do Federal Reserve, aumentam também as suas taxas de juros e, como o Brasil havia contraído empréstimos a juros flutuantes, então o serviço da dívida externa aumenta muito. Então, o grande endividamento, só para a gente fechar esse raciocínio, brasileiro foi, então, ali no governo militar? No governo Geisel, exatamente. Tá? O grande endividamento externo. Sim. Tá? Hoje, só para também deixar claro para os espectadores, o Brasil não tem um problema de endividamento externo, tem um problema de endividamento interno. Tá? Mas, na época, era um problema de endividamento externo. Então, a década de 80 começa com a crise da dívida externa, né? O ministro Delfim Neto faz uma maxi desvalorização do câmbio em 1982, de quando 30%. Cria o Cruzeiro? Não, isso é posterior. Isso é posterior. Isso já é com a Nova República, não foi com o general Figueiredo. Nós temos uma maxi desvalorização de 30%, que não tem efeito sobre a taxa de câmbio, porque a inflação se acelera, né? E ele faz uma segunda maxi desvalorização em 1983. Essa funciona e a gente consegue, então, fazer o ajuste externo da economia brasileira. Só que isso deixou um legado. O legado foi a inflação alta, né? De mais de 200% ao ano, que faz com que, no início da Nova República, no governo civil, o presidente José Sarney, adotasse o Plano Cruzado, que foi um fracasso e aí aprofundou o buraco. E o que aconteceu com a indústria aí? Então, vamos pegar isso e entender exatamente esse setor. A dificuldade para a indústria foi importação de mão de... Ainda não. Na década de 80, a dificuldade para a indústria foi que a economia cresceu muito pouco. Quer dizer, nos anos 50, 60 e 70, a média de crescimento da economia era de 7% ao ano. Na década de 80, ou seja, o período 81-90, a média de crescimento foi de 1,6% ao ano. Então, tanto que essa década de 80 é denominada pelos economistas de a década perdida. Então, você tem, na década de 80, uma redução muito forte do ritmo de crescimento da economia, que vai se traduzir também numa redução do ritmo de crescimento da produção industrial. Bom, isso é o que explica os anos 80. Nos anos 90, a coisa muda de figura. Quer dizer, nos anos 90, nós lidamos com o problema da inflação alta, basicamente por intermédio de uma âncora cambial. Coisa que estava sendo feita em outros países do mundo, como a Argentina, por exemplo. Né? Essa era a orientação à época do Fundo Monetário Internacional. Basicamente com base no chamado consenso de Washington. Quer dizer, o FMI ele não era tão favorável assim a uma política de câmbio fixo, isso foi nós que adotamos. Na verdade, isso está na tese de doutorado do Gustavo Franco, tá? Que ele analisa 4 experiências de hiperinflação na Europa nos anos 90, no início da década de 1920. Tá? E a conclusão da tese de doutorado do Gustavo Franco é que as hiperinflações da Alemanha, Hungria e mais outros 2 casos que eu não me lembro, haviam terminado quando os governos já haviam adotado um regime de câmbio fixo.
Né? Bom, e foi o que nós mais ou menos fizemos de 1995 a 1999. Que foi quando, por acaso, o Gustavo Franco, o período que ele foi presidente do Banco Central. Sim, que ele foi presidente do Banco Central. Então, ele botou em prática a tese dele Ele no botou Brasil. em prática, exatamente, ele ganhou um país De laboratório. Exatamente, de presente como laboratório, exatamente. Tá? E aí o que aconteceu foi que, nesses 4 anos, a taxa real de câmbio se apreciou brutalmente. Nós tínhamos já feito a abertura da economia brasileira com o governo Collor. Então, a indústria, nos anos 90, vai se defrontar com um cenário em que toda aquela proteção tarifária que ela tinha nos anos 80 é tirada de uma maneira muito rápida, de uma só vez, junto com um câmbio que era absolutamente não competitivo. Bom, o que aconteceu? Um monte de indústrias fechou. Você teve a substituição de importações ao revés, né? Ou seja, ao invés... Uma importação, uma enxurrada de importação de tudo que era produto. E então isso faz com que a participação da indústria de transformação no PIB comece a cair muito fortemente nos anos 90. Aí a gente tem uma coisa que é importante falar da indústria, que ela é uma empregadora intensiva de mão de obra, né? E a gente queria falar um pouquinho dessa questão dos empregos na indústria também? Não, nem tanto. O que é mais intensivo em mão de obra é o setor de serviços. Tá? O que caracteriza, na verdade, por que a indústria é um setor especial, é que a produtividade do trabalho, entre todos os setores da economia, é onde é mais alta na indústria. Tá? Na verdade, se a gente olhar o que acontece nos países envolvidos, né, a expansão da produção industrial se dá hoje em dia com redução do número de empregos. Tá? Mas a gente tem um gráfico aqui, que esse gráfico ele é a partir de dados do Ministério do Trabalho, dados oficiais, né, do Ministério do Trabalho, que é o empregos na indústria nesse período, que acompanha aí, mais ou menos toda essa queda da produção da indústria. Eu só quero chamar a atenção que essa série está com um problema metodológico, que é o seguinte: no final dos anos 80 e início dos anos 90, houve todo um movimento de terceirização de atividades que não eram atividades fim. Então, você imagina uma fábrica nos anos 80. A fábrica tinha... como empregados da fábrica. Você tinha os seguranças, você tinha os cozinheiros, você tinha o pessoal de limpeza, etc. Com a terceirização, esse pessoal passou a ser registrado como empregado de empresas de serviço e não mais como funcionários de empresas industriais. Então, essa queda grande que você tem aí de 85 a 94, em parte é explicada pela terceirização. Mais 98, né? Essa década realmente é por terceirização. Tá? Mas voltou, quer dizer, a terceirização continua, foi inclusive intensificada, hoje mais ainda, mas a gente teve aí uma volta, aí, um aumento sutil, mas teve A terceirização na indústria, ela termina em meados dos anos 90. Esse movimento de aumento da participação dos empregos na indústria de 98 até 2006 foi o pequeno boom da indústria brasileira quando a gente finalmente ajustou o câmbio. Né? Quando o Gustavo Franco sai da presidência do Banco Central em janeiro de 1999 e é substituído pelo Armínio Fraga, muda o regime cambial brasileiro de bandas cambiais para o regime de câmbio flutuante, o câmbio tem uma forte desvalorização, você passa por um patamar competitivo, e aí do ano 2002 até 2004, você tem um boom de exportações de manufaturados, que vai ajudar realmente a produção industrial a crescer muito rapidamente. Então, na primeira metade da década passada, foi um período bom para a indústria. Isso está refletindo aqui, ó. Você tem um aumento, foi pequeno, tá? Mas dos empregos gerados na indústria, de 18,2% da força de trabalho em 98 para 18,8% em 2006.